Deixa comigo mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da musa do rádio palmeirense, da musa do rádio alagoano, doutora Lin Canuto e toda a sua equipe. Já chego para o meu segundo giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora, nesta manhã de terça-feira, dia 18 de fevereiro do ano de 2025. Olha a notícia que já trago para você ouvinte e para você espectador. Usuário ou traficante? STF toma decisão sobre porte de maconha para uso pessoal. O plenário do STF decidiu por unanimidade manter a íntegra da decisão em que descriminalizou o porte da maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. O tema foi julgado no plenário virtual, em sessão. Ao final, foram rejeitados recursos protocolados pela Defensoria Pública e também pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento, que foi finalizado em julho do ano passado. Todos os ministros, eles seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que no início do julgamento virtual votou pela rejeição dos recursos. A decisão do Supremo não legaliza o porte da maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público. O Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, lei de número 11.343/2006. Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e o comparecimento obrigatório a curso educativo. A Corte manteve a validade da norma, mas entendeu que as consequências são administrativas, deixando de valer a possibilidade de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A advertência e presença obrigatória em curso educativo foram mantidos e deverão ser aplicadas pela Justiça em procedimentos administrativos. Vale lembrar, sem repercussão penal, tá? Pela decisão, a posse e aporte de até 6 plantas fêmeas da maconha também não produz consequências penais. De todo modo, o usuário ainda pode ser considerado traficante, mesmo com quantidades pequenas de maconha, se as autoridades policiais ou judiciais encontrarem indícios de comercialização da droga, como balanças e anotações contábeis. Preço do ovo atinge valor recorde no Brasil. Nos últimos meses, as cotações dos ovos atingiram o maior patamar diário da série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. O aumento no consumo de ovos pelos brasileiros se deve justamente a essa alta nos preços das outras proteínas. No entanto, a situação se agrava com o aumento também no preço dos ovos, dificultando ainda mais a situação para consumidores. Em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, um dos principais produtores de ovos do país, os preços atingiram o maior valor da série histórica. A Associação Brasileira de Supermercados, Abras, alertou que nas últimas semanas o preço dos ovos subiu até 40%. Esse aumento é atribuído à alta procura e à baixa oferta do produto. Além disso, os consumidores enfrentam outro problema: o tamanho dos ovos. Olha só, uma portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, em vigor desde o dia 6 de setembro, ela reduziu o peso médio dos ovos em quase 10 gramas, o que tem sido percebido pelos consumidores. Dá para você? Os estudos do CPEA e da Abras, eles indicam que não há expectativa de redução nos preços, pelo menos até o período da quaresma, quando tradicionalmente há um aumento no consumo de ovos. O mercado já se prepara para essa demanda sazonal, mas os consumidores devem continuar enfrentando preços elevados até lá. É mole. Vamos lá para a próxima notícia. Carnaval é feriado? Entenda os direitos do trabalhador na comemoração. As comemorações de Carnaval, evento esperado por milhões de brasileiros, já tiveram início com blocos espalhados por diferentes cidades. Neste ano, a folia será comemorada oficialmente no dia 4 de março, uma terça-feira, mas a data não é considerada feriado nacional.
O Rio de Janeiro é o único estado do país em que a comemoração é feriado. Em alguns municípios, como São Paulo, a data é ponto facultativo. Em casos como esse, a decisão sobre a concessão de folga é feita pelo empregador. A quarta-feira de cinzas, data que acompanha o carnaval, também é feriado nacional. É comum, no entanto, que as atividades das empresas, só comecem no segundo horário, a partir do início da tarde deste dia. Caso exista uma lei municipal que decrete as datas como feriado, a folga será obrigatória para todos aqueles que não trabalham com serviços essenciais. É também possível que a necessidade de trabalho seja determinada por norma coletiva. Para esses trabalhadores, será necessário que o empregador ele realize um pagamento em dobro, o que haja a concessão de folga. Pessoas que podem ser acionadas para trabalhar, mesmo não sendo serviço essencial, no caso de ter convenção coletiva, prevendo descanso, se o funcionário for acionado, deverá haver o pagamento como hora extra no percentual disposto na negociação, afirma a sócia Colese Advogados, a Paula Colese. Aqueles que forem convocados para trabalhar e não comparecerem poderão contar com descontos no pagamento, advertências e até mesmo demissão, caso não haja um atestado médico justificando a ausência. A advogada ainda diz, no entanto, que a demissão costuma depender do contexto e do histórico do funcionário. As vésperas e emendas funcionam como dias regulares de trabalho, pois não são previstas em lei. Em alguns casos, empresas e funcionários negociam ao longo do ano o trabalho em regime extraordinário para que as horas trabalhadas sejam compensadas nas emendas de feriados. Pode também ser que a liberação aconteça sem exigência de compensação, se a empresa exigir a presença do empregado em algum desses dias. No entanto, não haverá nenhum benefício em razão do trabalho realizado. Olha a notícia que trago agora, uma notícia do futebol. Champions League 2024-2025, jogos de volta do mata-mata da competição. Falta apenas um passo para as oitavas de final da Champions League. Hoje, terça-feira, dia 18 e quarta-feira, dia 13, serão disputados 8 jogos que definem os classificados para a próxima fase do mata-mata. Lembrando que dia 13 foi os jogos de ida e agora os jogos de volta no dia 18. O mata-mata para as oitavas de final abrange 16 clubes que ficaram na zona de repescagem da fase da Liga. Tido como principal confronto da Champions League até o momento, Real Madrid e City se enfrentam amanhã, quarta-feira, dia 19, no Santiago Bernabéu, Esse vai ser um jogão. Os jogos de ida do mata-mata, eles inflamaram a maior competição de clubes do mundo. O Milan foi derrotado por 1-0 pelo Feyenoord, em noite marcada pelo brilho do brasileiro Igor Paixão. Já o Bayern venceu o Celtic com gols de Harry Kane e Olisier e comprovou o favorimento na Escócia. O clube Brugge ele derrotou o Atalanta com pênalti já nos acréscimos, enquanto o Benfica contou com a categoria de Pavits para que de cobertura fazer 1-0 fora de casa. A Juventus viveu um dia de glória contra o PSV com a vitória por 2-1 no Allianz Stadium. Dois times praticamente encaminharam vagas para as oitavas de final. O PSG que venceu o Brest por 3-0 e o Borussia Dortmund que marcou os mesmos 3 gols para bater o Sporting em Portugal. O principal confronto da semana foi Manchester City e Real Madrid no Etihad Stadium. Vinícius brilhou, Mbappé e Brahim Diaz, ainda Bellingham, marcaram os gols da vitória por 3-2 de virada sobre os ingleses. Haaland balançou a rede por 2 vezes. Vale lembrar dos jogos que vão acontecer no dia de hoje e no dia de amanhã, Para hoje, Milan e Feyenoord, às 13h30, horário de Brasília. Também teremos Bayern e Celtic. Também jogos de volta, Atalanta e Clube Brugge, às 16h45. Benfica e Mônaco também às 16h45, horário de Brasília. Já para amanhã, quarta-feira, Borussia Dortmund e Sporting às 13h30, Real Madrid e Manchester City às 15 horas, horário de Brasília, PSV e Juventus 16h45, PSG e Brest às 16h45 também, todos estes horário de Brasília. Vamos que vamos! Na minha opinião, uma das melhores competições de futebol para quem ama esse esporte.
Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Meu amigo e minha amiga, a qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui, você já é sabedor. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Olha só algumas de nossas promoções, tá? Fralda Baby Sec Hiper, R$ 66,90. Fralda Capricho Shortinho Mega, R$ 39,90. Tudo isso e muito mais, tá? Ou então você liga para o disco entrega mais rápido da cidade, mais rápido da região. O da Drogaria LG Farma, é claro, viu? No número 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita, sua saúde. Para finalizar, falo dos produtos de Natubio. São eles: Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, terça-feira, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências sexuais com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Com o tempo estourado, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha, pois de lá, doutora Aline Canuto dá continuidade ao programa. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?